daquilo que eu estava falando. Então, queridões, seguinte, a gente viu que essa questão da Polônia, ela começa ali quando aqueles drones russos, eles passam ali a sobrevoar, inclusive um cai na Polônia, atingindo ali uma casa, não causou aparentemente nenhuma morte, né? Mas nós tivemos ali uma questão de prejuízos materiais e principalmente uma violação de espaço aéreo. A Polônia, ela é um país vizinho da Ucrânia, então a Rússia usou isso como um argumento. Ela se retratou, ela se desculpou oficialmente, falou: olha, esses drones não eram para você, esses drones eram para a Ucrânia e a gente errou o alvo. Isso pode acontecer? Pode. É natural que isso aconteça até. Acontece erros. Só que estamos falando, queridões, do exército russo que está nessa batalha com a Ucrânia há 3 anos, pelo menos. E agora vai cometer um erro, e agora você vai errar o cálculo, e vai jogar um drone justamente na Polônia, que é a mais afastada das áreas de conflito ali. O que complica em tudo isso é o fato de que a Polônia ela é um membro da OTAN. Então, assim que a Polônia se sentiu atingida, ela acabou convocando ali o artigo 4 da OTAN, e esse artigo 4 ele fala a respeito da resposta mútua dos membros da OTAN a uma agressão. Então, essa semana, ela vem sendo uma semana de muita diplomacia, tanto dentro da OTAN, como na relação da OTAN com a Rússia. Por quê? Porque ninguém quer que, de fato, a OTAN entre nessa guerra. A Rússia não gostaria que a OTAN entrasse nessa guerra, embora ela sempre tenha colocado a OTAN como uma das motivações desse conflito com a Ucrânia. E a própria OTAN e a Europa não se sentem tão assim motivados a de fato iniciar uma guerra direta ali contra a Rússia. Então, esse é o primeiro. O segundo que eu quero perguntar para vocês do decorrer dessa semana é sobre a França. O que vocês andaram vendo ali na França? Nada? França, o que está se passando com ela? Na França, queridões, a gente está tendo mais uma sessão, mais uma sequência daquela série de protestos em que os franceses estão acostumados. Na semana que passou, a França, pela quinta vez em 2 anos, teve que trocar o seu primeiro-ministro. A França, ela é um país parlamentarista, ela é uma república parlamentarista, em que você tem ali o Emmanuel Macron, que é o cara. Deixa eu colocar isso aqui no silencioso. É impressionante, acontece tudo na hora que a gente está trabalhando. Nada que eu não possa resolver depois. Desculpa, gente. Então, eu estava dizendo que a França ela é uma república parlamentarista. O que isso significa? Que o presidente, o Emmanuel Macron, ele é o chefe de Estado. Mas o papel de chefe de governo é exercido pelo primeiro-ministro, que ele costuma ser escolhido ali por uma concordância, por uma reunião entre os partidos que têm maior representatividade dentro da França. O que acontece? Nas últimas eleições legislativas,
o partido ultranacionalista da França, aquele comandado pela Marielle Le Pen, uma das principais líderes ultranacionalistas da Europa, ele conseguiu muitas cadeias. Então, para enfraquecer o poder desse partido ultranacionalista, vários grupos tiveram que fazer uma coalizão para que esses daqui não tivessem o primeiro-ministro escolhido, porque geralmente o partido mais votado, ou sempre um dos mais votados, ele acaba sendo quem vai ficar com o poder. Nesse caso, como cria-se uma coalizão muito ampla, você tem várias opiniões políticas ali dentro. E a França, queridões, ela está passando por um desafio demográfico. Vocês lembram quando a gente falou sobre as fases da transição demográfica? Vocês lembram que existe uma quinta fase, que é a fase do decréscimo demográfico, que é a implosão demográfica, quando a taxa de mortalidade ela fica acima da taxa de natalidade. Morrem-se mais pessoas do que nascem-se pessoas hoje na França. O resultado disso é que a cada ano eu tenho mais pessoas saindo do mercado de trabalho do que pessoas entrando no mercado de trabalho. E a França, ela tem um estado de bem-estar social, um welfare state, muito abrangente. E o que está acontecendo? Cada vez mais os direitos sociais desse welfare state, eles estão mitigando, eles estão cerceando ali a França, eles estão acabando com o orçamento francês. Então, essa sequência de 5 primeiros ministros foram basicamente caindo, né? 4 caíram, agora entrou em quinto. Elas foram sistematicamente caindo por tentar apresentar projetos para tentar acabar com esse déficit financeiro que a França tem na sua previdência. Esse novo que entrou, o Lacocou, alguma coisa assim, é o nome dele, ele apresentou um projeto ali que cortaria quase 20 bilhões de euros da assistência social francesa, tanto para idosos quanto para jovens. E quem é que foi para as ruas na França? Os jovens. Então a gente está vendo um cenário na França que você tem jovens ali de todos os espectros políticos. Ah, é uma manifestação da geração Z, uma manifestação da direita, uma manifestação da esquerda, é uma manifestação dos ultranacionalistas, é uma manifestação dos comunistas. É todos que estão nas ruas bloqueando ali escolas, bloqueando serviços públicos para tentar reverter essa situação. E como é meio uma tradição da França, quase que todo protesto ali, você tem um carro incendiado, você tem um ônibus incendiado, e você passa a ter mais gastos públicos em cima disso. Então, a gente está acompanhando na França um cenário que não é novo, mas que ele está se intensificando justamente pelas outras coisas que estão acontecendo no mundo. Ó, falamos de Polônia, falamos de França. Eu acho que um terceiro lugar, vocês estão um pouquinho mais bem informados. O que está acontecendo no Tibete? No Tibete, não, perdão, no Nepal, que é vizinho do Tibete. O que vocês viram do Nepal, terceiro? Nada. Taxativo, Duda. O Nepal, queridões, ele está vivenciando hoje um momento de revolução popular. Por quê? Porque a gente está vendo a geração Z, jovens, da idade de vocês, eles estão lá tocando terror, terror entre aspas, claro, no Nepal e derrubaram o governo do Nepal. Qual que é a história disso? O Nepal, queridões, ele é um país, não sei se vocês têm a noção da localização dele ali no mapa. Vocês conseguem achar o Nepal no mapa mental de vocês? Tranquilo eu falar de Nepal? Então, beleza. O Nepal é aquele paizinho ali, queridões, que ele tá entre a China e a Índia, né? Ele tá ao sul da China, ao norte da Índia, encravado ali na cordilheira do Himalaia. Encravado ali na cordilheira do Himalaia, o Nepal ele passou muito tempo isolado. Então, até 2008,
O Nepal ele foi uma monarquia com pouquíssima, mas pouquíssima participação na divisão internacional do trabalho. O Nepal chegou a ser considerado um país excluído, não necessariamente por ele ser pobre, mas por ele ter ali pouca infraestrutura produtiva mesmo, um meio técnico muito rudimentar. O Nepal ele chegou a viver um modelo quase feudal ainda, agora nos anos 90 e comecinho dos anos 2000. O que aconteceu? Em 2008, em um jantar, a família real foi massacrada por um príncipe regente. Um dos príncipes ali do Nepal, descontente com a desaprovação de um relacionamento amoroso, uma história meio de conto de fadas mesmo. Descontente ali com o desaprovamento de um relacionamento amoroso que a família dele, que ele tinha, né, com uma plebeia, com uma pessoa que não era da elite, descontente com os pais não deixarem ele ter esse relacionamento, ele pegou uma metralhadora e ele matou todo mundo da família real. E logo em seguida ele se dá um tiro na cabeça, morreu. Não, não imediatamente, né? Mas dali 2, 3 dias ele morreu. Isso criou um vácuo. Falou, pô, a gente não tem mais uma família real. Começou-se um discurso ali, começou-se um programa, uma transição para um período republicano. Mas durante essa transição, os grupos políticos que apoiavam a monarquia, eles não chegavam a um consenso. Então acabou ocorrendo, queridões, uma guerra civil no Nepal. Para quem ficaria com esse controle? Então a gente está falando de um país que 18 anos atrás, 18? Fiz as contas certas? 17. Que 17 anos atrás ele era uma monarquia, entrou numa guerra civil. Essa guerra civil foi até ali 2013, 2014, mais ou menos, começando em 2008, e aí se instaurou uma república. Se instaurou no Nepal também uma república parlamentarista. Historicamente, quem domina a República do Nepal, quem domina a sua democracia, são os partidos ligados à China. Então a gente tem partido maoísta, que segue ali os princípios do Mao Tse-tung. A gente tem partidos marxistas, que seguem ali o marxismo. A gente tem o Partido Comunista do Nepal. Ah, tem só esses? Não. O Nepal tem até partidos monarquistas. Acontece que o Nepal, por ele ser uma democracia jovem e por ele ser também um país de pouca inserção no capitalismo, a gente não tem no Nepal aquilo que a gente costuma chamar de partidos burgueses, que são partidos de base urbana voltados, digamos assim, para o capitalismo. São mais partidos ali ainda com essa influência chinesa que o Nepal possui. E esses partidos governam o país desde 2013, com uma alternância no poder, o parlamento ali, ele é receptivo, hoje até o presidente é um social-democrata, mas o primeiro-ministro, ele era um comunista. Só que acontece, o Nepal é um país que 25% da população, ela está abaixo da linha da pobreza, isso é um número muito alto, porque essa população teve que sair do campo, porque ele está se modernizando, não tem emprego na cidade, tudo aquilo que vocês já conhecem. E o Nepal é um país que ele está vivendo agora a sua transição demográfica. Como ele está deixando de ser um país agrário e virando um país urbano, tem muitos jovens hoje no Nepal. Pessoal da idade de vocês, um pouquinho mais velho, que é a tal da geração Z. Esses jovens, eles têm pouquíssimas perspectivas de melhoria econômica no Nepal. Toda aquela promessa de inserção na democracia, de inserção no capitalismo, de capacidade de ascensão social, é uma realidade que para esses jovens está muito distante. Então você tem muitos jovens no Nepal abandonando o país, migrando para a China, migrando para a Índia, migrando para a Inglaterra, migrando para a Austrália, e os que ficam ali têm essas poucas opções. Em contrapartida, você tem dentro dessa classe política do Nepal o que eles estão chamando ali de nepotins, em uma referência aos nepo babies, né? Aqueles filhos de famosos. Quem que são os nepotins? São os herdeiros desses políticos que comandam o Nepal desde 2013, que nas redes sociais eles estão fazendo um sistema
Luxúria. Gente, como que é o termo? Desculpa. Não é esbanjar, é. Ai, meu pai. O que cantor de rap faz, gente? É ostentação. Eles estão criando perfis de ostentação. E isso está deixando essa maior parte da população jovem possuída de raiva. Nos últimos dias, começou a explodir no Nepal uma sequência de denúncias de corrupção. Paralelamente, o governo do Nepal ele copiou a legislação da Coreia do Sul para as redes sociais. O que, que a legislação sul-coreana pede para as redes sociais? Cada conta em cada rede social ela tem que estar vinculada a um CPF. Então, isso passou a dificultar o acesso de muitos jovens que às vezes nem têm esse CPF, nem tem esse registro, né? Não é o CPF, né? Mas é como se fosse, que nem tem esse registro, não podiam mais ir para a rede social. Eles começaram a encarar isso como um tipo de censura. Falou: olha, o governo ele está censurando a gente para a gente não ver essas extravagâncias dos filhos deles, para a gente não ter notícias sobre a corrupção que está acontecendo e para que a gente não possa se unir. Então, jovens secundaristas, jovens universitários, eles foram para as ruas. E essa é uma manifestação, queridos, que ela tem muito dos ícones populares. O grande símbolo da manifestação é a bandeira pirata do. Gente, devia ter anotado isso. Do pirata que estica. Como que chama esse anime? One Piece, é isso? One Piece. O símbolo da manifestação é essa bandeira pirata. Obrigado, Laura. Só não sei se eu falei certo, porque a minha pronúncia de inglês ela é horrorosa. Felipe já tinha escrito também. Bacana. É isso, né? One Piece. E eles estão indo para as ruas. No início, os protestos eles foram pacíficos. Começaram com protestos contra essa regulação das redes. Então, sim, esses protestos eles foram muito incentivados pelo algoritmo das big techs. O Instagram fez esse protesto ficar muito evidente. O Facebook fez esse protesto ficar muito evidente. Só que a Guarda Republicana do Nepal respondeu com muita violência. Quando você responde qualquer grande manifestação com violência, a violência volta. E a partir do momento que a violência voltou, o próprio exército do Nepal ele entrou em ação. Quando o exército do Nepal ele entra em ação, ele fecha o aeroporto de Katmandu. E o governo, junto com o exército, bloqueia 26 redes sociais. Nem eu sabia que existiam tantas redes sociais assim. Então bloqueou Facebook, bloqueou Instagram, bloqueou Snapchat, bloqueou LinkedIn, bloqueou tudo. Todas as redes sociais foram praticamente bloqueadas. A única que escapou por conta de manobras da China, né, do escritório chinês no Nepal, foi o TikTok. O TikTok estava lá. O TikTok estava funcionando bem. E esses jovens passaram a usar o TikTok para convocar manifestações cada vez mais pesadas. E essas manifestações chegaram até os símbolos do poder público, botaram fogo lá no parlamento do Nepal, foram até a casa do antigo primeiro-ministro, botaram fogo na casa do primeiro-ministro com a esposa dele lá dentro. A primeira informação é que ela tinha morrido, mas hoje eu li uma informação que parece que ela não morreu ainda, porque ela está muito mal no hospital. De qualquer maneira, todos os líderes do Nepal fugiram. O ministro do interior renunciou, que seria o ministro da Casa Civil aqui no Brasil. O primeiro-ministro renunciou. O presidente renunciou. O líder do exército renunciou. As redes sociais foram liberadas, mas isso não acalmou a população, que agora elas estão tomando poder. O Nepal, nesse momento, queridões, ó, eu estou falando isso dia 12 de setembro de 2025, às 3:30 da tarde. Ele está num estado de quase anarquia. Não há um governo, não há um Estado organizado nesse momento no Nepal. Fala, professor, mas por que você está falando isso sobre o Nepal, que é um país que quase ninguém conhece? Porque hoje, queridões, tudo isso se espalha muito rápido. Quando a gente teve a Primavera Árabe,
10, 15 anos atrás, ela começou pequenininha, na Tunísia. E nesse momento ela não está mais pequenininha. Ela se espalhou pelo mundo árabe todo. Então há não um medo, na verdade, mas há ali um certo temor diplomático de que o Nepal seja só o começo, de que a geração Z ela esteja descobrindo a sua força, ela esteja saindo daquela certa dormência que muitas gerações acham que ela está, para se manifestar, para falar: olha, nós somos jovens, nós entendemos de tecnologia e nós sabemos o que está acontecendo, nós conseguimos ler o mundo ao nosso redor. E outra, com as redes bloqueadas, eles não conseguem se comunicar com os parentes e amigos que tiveram que sair do Nepal justamente por essa questão econômica. Então a gente está vendo ali um momento, queridões, de mudanças. Muitos países, a partir dali, vão passar a olhar com muito mais cuidado, tanto para a geração Z, que é a geração de vocês, como para a questão das redes sociais, de como lidar com elas, de como ao mesmo tempo você manter a sua soberania, mas você não fazer isso de forma a que isso seja um bloqueio, a que isso seja uma censura sobre os assuntos que acontecem no seu país. Então, o Nepal, ele pode sim ser um exemplo, pode ser um puxador de algumas mudanças que estão sendo puxadas aí por essa nova geração. Lembra que eu falei que eram 4 pontos: Polônia, França, Nepal e Estados Unidos. Vocês acompanharam, foi na noite de quarta para estourar na quinta o atentado lá contra o comunicador conservador dos Estados Unidos. Eu nunca acerto o nome desse cara, é Kirk. Nunca acerto a pronúncia do nome dele. Pessoalmente, eu não conhecia o trabalho dele. Fui tentar conhecer agora depois do atentado e vi que, embora fosse um cara de ideias conservadoras, ele conseguia ter um certo diálogo. Ele não era um extremista, não era um cara muito radical, pelo menos nos discursos. Nas ações, fica mais difícil da gente julgar. E esse cara foi assassinado. Infelizmente, os vídeos circulam aí na internet. Talvez até alguns de vocês já tenham visto, né? Ele toma aquele tiro no pescoço ali que pega a jugular dele. E reacendeu muito, queridões, o debate sobre a violência política. Não só nos Estados Unidos, mas a violência política que vem acontecendo em todas as democracias ocidentais. Todas essas democracias burguesas, elas estão vivendo momentos de radicalização das opções políticas. E a democracia é justamente o contrário. Quando você tem um modelo democrático, é porque você está disposto a conviver com o contraditório e está aberto a dialogar com esse contraditório. Então, quando a gente vê essa escalada de violência política, e não foi só com o conservador, recentemente nos Estados Unidos você teve uma deputada do partido mais liberal, lá do partido que eles chamam dos democratas, que ela foi esfaqueada por um cara do outro lado. O perigo dessas escaladas é que sempre um lado vai achar que ele está certo e que o outro só sabe usar da violência. Enquanto esse outro vai achar que ele está certo e que o outro só sabe usar da violência. Se você começa um debate e você não considera a hipótese de que você pode estar errado, de que o outro pode ter algo para te acrescentar, você não tem um debate, você não tem uma conversa. Você tem 2 monólogos. Imagina, eu quero convencer vocês de uma coisa, vocês querem me convencer de outra. Vocês não dão atenção para o que eu estou falando, isso é um monólogo. Eu não dou atenção para o que vocês estão me falando, isso é outro monólogo. Um monólogo não é uma conversa. São pessoas falando sozinhas. E outro passo é você passar a desumanizar o seu inimigo ou o seu adversário. Quando você transforma o adversário em inimigo, isso é desumanização. Então você passa a não considerá-lo mais como uma pessoa que esteja no mesmo nível de humanidade que você. Se ele não é tão humano quanto você, talvez ele mereça morrer. Talvez tudo bem a morte dele. Então, os riscos da violência política,
eles são justamente esse. Eles são justamente você quebrar aquilo que a democracia tem por essência, que é estar sempre aberto ao diálogo, você poder estar sempre falando aí com todos os lados. Viram isso? Não? Sim? Que bom. Patrick, mas pensando em vestibulares, vamos falar aqui, vamos agora ser pragmáticos com vocês. Pensando em vestibular, isso pode aparecer para a primeira fase, queridões? Não. Primeira fase de todos os vestibulares já está pronta. Primeira fase da Unesp está pronta, primeira fase da Unicamp está pronta, primeira fase da FUVEST está pronta, o Enem está pronto. Agora, para a segunda fase, que além de ser mais para frente, é uma prova menor, você pode modificar ela facilmente. Você pode tirar uma ou duas questões ali e inserir esses assuntos. E não seria uma surpresa se isso acontecesse. Porque os vestibulares em geografia, né, em ciências humanas em geral, eles estão buscando cada vez mais essa contextualização e vão medir cada vez mais essa capacidade que vocês têm de ler e de interpretar o mundo ao seu redor. Saber o que está acontecendo? Ótimo. Eles vão também medir essa capacidade de interpretação. Então, daqui para frente, o que vocês conseguirem apreender sobre isso, não precisa ser um especialista. Fala, professor, agora eu tirei o meu diploma virtual de especialista no Nepal. Não, não precisa ser um especialista. Mas saber o que está acontecendo, compreender, conseguir fazer essas conexões é uma das principais coisas que vão cobrar de vocês, sobretudo na segunda fase. Ufa, isso porque foi só a introdução da aula. Tranquilo, gente? Esses 4 assuntos? Suave? Então tá bom, ó. A gente tá naquele limite de 40 minutos. Faltam aqui 2h35 para acabar. Vocês querem agora entrar em intervalo? Eu fecho essa gravação e aí a gente já volta daqui 10 minutinhos? Ou eu começo falando isso aqui, aí cai e a gente volta dali 10 minutinhos? O que vocês preferem fazer? Tanto faz? Então tá bom. Então, ó, eu estou encerrando a gravação aqui agora.